Preciso te falar também sobre o São Paulo. A parceria com o Evangelos Marinax vai ser super importante e não apenas pelos 100 milhões de dólares investidos. Falo também sobre o São Paulo com renovação a ser comemorada. Para completar, o São Paulo pagando parte da dívida que tem com o clube da Série A, as últimas no mercado, bastidores, transferências. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, engana-se quem pensa que a parceria com o Evangelos Marinax vai ser boa apenas do ponto de vista financeiro, com um aporte de 100 milhões de dólares na contratação de atletas especialmente para as categorias de base ao longo dos próximos 5 anos. O Tricolor, a partir desse acerto com o magnata grego, passa a ter uma relação de proximidade com os 3 clubes do Marinax espalhados pelo mundo. Ele é dono do Nottingham Forest, que faz campanha absolutamente surpreendente na Premier League. Marinax também possui o Olympiacos na Grécia e ainda o Rio Ave em Portugal. Rio Ave vai crescer bastante nos próximos anos com um investimento maior. Importante contar que o São Paulo vai ter uma troca de experiências com esses 3 clubes e há uma possibilidade real de trocas de jogadores. Vou citar um exemplo. Não é uma negociação em andamento, é só um caso específico. O Nottingham Forest, por exemplo, tem 6 sul-americanos, sendo 4 brasileiros. Carlos Miguel, Morato, Danilo e Murilo. Murilo super bem voando, Danilo encontrando alguma dificuldade, o Morato jogando e o Carlos Miguel até aqui sem conseguir performar. Digamos que em algum momento o São Paulo queira contratar um goleiro e o Carlos Miguel cogite voltar ao Brasil, você pode ter certeza absoluta que o Marinax vai fazer força para que o negócio aconteça com o São Paulo. E a recíproca será verdadeira quando o Nottingham Forest tiver interesse em um jogador do São Paulo, ainda que existam propostas de outros clubes, a tendência é que o negócio aconteça com o clube do grego. Diante desse cenário, São Paulo imagina ser capaz, com essa rede de apoio, de se tornar ainda mais competitivo. Detalhe importante, recentemente o Forest contratou um chefe de scout do Benfica. Esse cara é o português Pedro Ferreira, que tem enorme capacidade em descobrir atletas de sucesso na América do Sul. E era esse o grande segredo do Benfica, vir aqui, contratar os jogadores na América do Sul baratos e depois vendê-los por preços altos. Com o Pedro Ferreira apoiando o Forest, ele também vai dar um resguardo, um apoio ao São Paulo na busca por contratações e a tendência é que o São Paulo consiga bons reforços para sua base na era Marinax. A saideira sobre o Tricolor, Júlio Casares fez postagem mostrando solidariedade e apoio a Dorival Júnior depois da demissão na seleção brasileira, aumentando os rumores de que se Zubeldia não conseguir performar bem, vai dar lugar ao ex-treinador da seleção. Bora mudar de assunto e falar sobre uma renovação importante no São Paulo. O Tricolor acertou nessa sexta-feira a extensão do vínculo de Alves. Você lembra dele? Jogador que vestiu a camisa 10 do Tricolor na Copinha. Matheus Alves, 20 anos de idade, tinha disputado a principal competição sub-20 do país sem contrato longo. O vínculo se encerrava em janeiro do ano que vem, despertando muita preocupação pelos lados da Barra Funda. Mas, nessa sexta-feira, depois de algumas semanas de tratativas com o Juliano Bertolucci, o vínculo foi prorrogado até dezembro de 2028. O São Paulo vai pagar cerca de R$30 mil por mês nesse primeiro ano de contrato, com uma série de gatilhos que vão aumentando as compensações financeiras do jogador durante o período. Renovação importante de alguém que, como o Ferreira, jogador que já está integrado ao time principal, vai ganhar mais minutos ao longo da temporada. Se você não lembra do Alves, temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 6 assistências, ele chegou a disputar 2 partidas pelo time de cima no Campeonato Paulista. O José Aparecido, boa noite, Nicola, tira uma dúvida. O São Paulo assinou com o Milionário e o outro, o Luan, foi reintegrado. O José Aparecido, São Paulo assinou um memorial de entendimento, um memorando de entendimento, que é um princípio de acordo, não dá para... É assim, esse contrato não tem grande validade. Se ele pode, por exemplo, ser rescindido sem qualquer pagamento de multa, tá? O que mostra que é um acordo legal, mas não tá costurado, não tá 100% certo. Tá se encaminhando para tal. Sobre o Luan foi reintegrado, ele vai voltar a treinar com o restante do elenco. Mas eu não acredito na história de que o Luan vai ser utilizado pelo São Paulo.
Caso contrário, o Luan teria sido inscrito numa lista com 50 atletas na Libertadores da América. São Paulo acaba de escrever o menino que foi comprado não, que foi pego de empréstimo no Vasco da Gama pro Sub-20. Esse cara tá na lista de 50 atletas, mas o Luan não. Então, quero acreditar que o Luan foi relacionado, foi reintegrado ao elenco, talvez até para ajudar na busca por interessados para o Luan, porque fica chato, fica ruim, né? Você tentar colocar o Luan em outro clube, mas nem utilizá-lo, utilizá-lo no dia a dia de treinos. Travando muito o início, não entendi a parte do São Paulo. Roberto Micheleto, vamos lá, Roberto, ao que parece a conexão já está melhor. Estava contando para vocês que o São Paulo registrou no ano passado o maior prejuízo da sua história, 289 milhões de reais no vermelho. Isso significa que o São Paulo arrecadou 289 milhões a menos do que aquilo que ele gastou. É o pior resultado financeiro da história do São Paulo, e no acumulado desde 2021, o São Paulo acumula um déficit de 429 milhões de reais. A dívida do São Paulo também bateu um recorde histórico, alcançando 969 milhões de reais, perto de 1 bilhão de reais, tá bom? O Severino Costa, Nicola, por que o déficit do São Paulo é assustador e o do Corinthians, que deve 2 bilhões e meio, ninguém fala nada? Não, Severino, a gente fala também, né? O déficit do Corinthians de 2 bilhões e meio, 2,4, né? É assustador também, é um negócio desesperador. Se bem que no 2,4 do Corinthians há pelo menos 700 milhões de reais do estádio, mas de qualquer forma é um número que chama muita atenção. O Renato Rosa, boa noite, Nicola. O Luan foi reintegrado ao elenco do Zubeldia, o Zubeldia vai aproveitá-lo, ele foi reintegrado, mas eu não estou botando muita fé de que o Luan vai voltar a jogar não, deixa eu descobrir aqui, ó, mandar mensagem para um dirigente tricolor. Boa noite, o senhor vai bem? Li que o Luan foi reintegrado ao elenco. Vocês têm planos de utilizá-lo? Porque também vi que o Luan não foi inscrito entre os 50 da Libertadores. Então chama atenção, né? Você reintegra o cara vai voltar a treinar com o restante do elenco. Beleza? Legal. Mas aí você tem uma lista de 50 atletas para inscrever na Libertadores e não coloca o Luan. Nessa lista de 50 tem até um menino que foi contratado por empréstimo da base do Vasco para jogar na base do São Paulo. Esse menino ele é volante, mas o Luan não. Boa noite, Nicola. É verdade essa história de que com a saída do Caleri ou do André Silva, o Carlos Vinícius é o principal alvo? Lux, não é verdade. Nem Caleri nem André Silva deixarão o São Paulo. Eles foram procurados recentemente, o Caleri por times da Argentina, o André Silva por times do exterior, mas ambos decidiram ficar. Carlos Vinícius ficará livre no mercado, o contrato dele com o Fulham acaba na metade do ano, não há nenhuma intenção do Fulham em renovar o contrato, mas Carlos Vinícius é jogador para mais de 1,5 milhão de reais, tá? Hora de falar sobre o São Paulo na pior crise financeira de sua história, dívida próxima a 1 bilhão de reais, prejuízo na temporada passada superior a 289 milhões de reais. Ainda assim, São Paulo conseguiu pagar nos últimos dias parte de uma pendência que tem com o Grêmio pela compra do Ferreira. A operação havia sido fechada em 2,5 milhões de dólares e o Grêmio vinha cobrando bastante, com direito inclusive a uma ação na Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O tricolor paulista depositou nos últimos dias 1,4 milhão ou 8 milhões de reais na conta do Grêmio, referentes a quase metade dessa quitação. Na teoria, você comprou por 2,5, tá pagando 1,400, você pagou mais da metade. Só que com juros e correção monetária, São Paulo já sabe que vai ser obrigado a desembolsar mais ou menos 16 milhões de reais. Já pagou metade, a outra metade vai ser paga assim que o São Paulo tiver um pouco mais menos dificuldade com o seu fluxo de caixa. Antes de receber essa grana, o Grêmio ainda chegou a fazer uma sugestão ao São Paulo, abatendo parte dessa dívida com a transferência em definitivo do zagueiro Arboleda. São Paulo considerou a proposta ruim, manteve o Arboleda e ficou de fazer essa quitação de parte da dívida em relação ao Ferreira. Jogador que até agora não conseguiu se tornar protagonista no tricolor paulista.
Ferreira até teve alguns bons jogos, mas não é titular e não tem sido peça-chave como se imaginava. Antes de mudar de assunto, deixa eu só explicar a reintegração do Luan ao elenco principal. Tem muita gente imaginando que o Luan a qualquer momento pode jogar pelo time de cima, o que não é verdade. Tanto é que o São Paulo acabou de enviar a lista com 50 atletas inscritos na Libertadores da América e o nome do Luan não consta. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte tricolor que disse que o Luan passa a treinar no mesmo turno dos demais. E é só isso. Antes ele vinha treinando separado. São Paulo talvez tenha tomado essa decisão com medo de um processo do Luan que poderia obrigar o São Paulo a um pagamento milionário na justiça. Então é isso aí, galera. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Todo dia a gente está postando novidades e atualizações do Tricolor paulista. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.